Oi, eu sou um profissional de química e a proposta desse canal é explicar sobre uma série de assuntos, de estudos, de forma clara, objetiva e simples de entender. Eu tive a ideia de criar esse canal porque quando eu peguei para estudar vários assuntos de engenharia, de química, em livros, eu tinha muita dificuldade para entender sobre o assunto porque os livros eles têm uma explicação muito boa e essa explicação ela é tão boa que ela detalha e explana de uma certa forma que fica difícil para a compreensão de alunos quando eles são iniciantes. Inclusive tem até uma série de livros, muitos de vocês já devem ter visto, Química para leigos, Cálculo para leigos, Física para leigos. Então esses livros eles se propõem a apresentar o conteúdo como se fosse uma introdução ao que a pessoa tem que aprender para ela dominar bem uma base para depois dar continuidade nos seus estudos. E uma coisa que o pessoal enfrenta muito nas faculdades, nas universidades, quando iniciam seu curso, é porque muitas das vezes essa pessoa ela vem de um ensino médio não tão bom quanto outras pessoas. Então, ela tem uma certa dificuldade para ingressar no assunto. Por exemplo, na faculdade de Química, você pega um curso, um bacharel de Química, a pessoa ela tem dificuldade porque ela veio de um ensino médio defasado, ensino médio sérios problemas de gestão, de ensino, faltava professor, ela não tinha estrutura boa. Então ela entra numa faculdade e na faculdade eles já cobram um nível acima do ensino médio e, dependendo da faculdade que ela entra, tem uma exigência maior. Então, muitas faculdades, por exemplo, têm disciplina, em vez de ir direto para a disciplina de cálculo, tem a disciplina chamada pré-cálculo. Então, o objetivo desse vídeo é resolver alguns exercícios, explicar o conteúdo de uma forma clara e objetiva. Bom, para hoje, como eu estou iniciando o canal, eu resolvi trazer um conteúdo de química inorgânica. Então, vou fazer uma introdução à química. Então, o que se propõe o estudo da química? A química ela é um ramo da ciência natural que se propõe ao estudo do que as coisas são feitas e como elas se transformam em outras coisas, por quais mecanismos, por quais condições uma substância se transforma em outra, né? Então, para início de conversa, existem as substâncias. E essas substâncias, né? As substâncias elas podem ser pura ou composta. A substância pura ela é composta apenas de átomos iguais entre si. Por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio ele é uma substância pura porque essa molécula ela é composta apenas de átomos iguais entre si. E ela pode ser uma substância composta, como por exemplo o dióxido de carbono. Por que ela é uma substância composta? Porque percebam que eles têm dois átomos diferentes entre si. O átomo de oxigênio é diferente de um átomo de carbono. Isso, substâncias simples são substâncias que são feitas de apenas átomos iguais. No caso que o exemplo só oxigênio, poderia, por exemplo, colocar gás nitrogênio, gás hidrogênio. E substância composta é uma substância feita por mais de um átomo diferente entre si. Outro exemplo, ácido clorídrico. Um outro exemplo é ácido carbônico. Nós também podemos ter as misturas. Essas misturas elas podem ser homogênea ou heterogênea. O que é uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é uma mistura que apresenta apenas uma única fase. E o que significa essa única fase? Significa que todas as substâncias presentes nesta fase elas se apresentam com as mesmas propriedades físico-químicas. Ou seja, por exemplo, quando você observa a olho nu uma amostra de leite, ela é uma mistura homogênea. Por que ela é uma mistura homogênea? Porque a olho nu você não consegue distinguir os componentes, os ingredientes que compõem essa mistura homogênea. A mistura heterogênea ela pode apresentar duas ou mais fases. Um exemplo de uma mistura heterogênea, exemplo, água mais óleo mais melado. Você observa que essa composição ela é feita de 3 fases. Isso é observável visualmente. Por quê? Porque esses fluidos, eles, digamos assim, entre aspas, não têm uma boa afinidade química entre si. Então, eles não são miscíveis uns nos outros. Essas 3 substâncias não são miscíveis, ou seja, elas não se misturam uma na outra, por isso que elas formam fases diferentes. Cada fase ela tem uma característica físico-química específica. Então, a fase água, óleo e melado,
Cada qual dessas possuem características físico-químicas que se diferenciam umas das outras e não se misturam, por causa de suas propriedades químicas que serão estudadas posteriormente. E por causa de diferenças de densidade, o melado ele fica no fundo, a água fica entre as outras duas fases e o óleo fica sobrenadante a camada d'água. Basicamente são esses dois tipos de mistura. Agora foi falado aqui em oxigênio, em dióxido de carbono, mas uma coisa que é muito importante a se estudar é a forma de notação das substâncias químicas. Por exemplo, o gás oxigênio, percebam que tem um O2. O que isso daqui significa? Isso daqui, o O, significa a representação do átomo de oxigênio. Esse 2 significa que a molécula ela é composta por dois átomos de oxigênio. Então, elas realizam uma ligação química e permite esses dois átomos de oxigênio se ligarem um ao outro e formar uma molécula de oxigênio. Essa letrinha que vem entre parênteses, ela indica o estado de agregação que essa molécula se encontra no ambiente. O que é um estado de agregação? O estado de agregação é um estado físico, sólido, líquido, gasoso. Então, se entre parênteses tiver um G, significa que ela está no estado gasoso. Se tiver um S, sólido, L, líquido, AQ, aquoso, V, vapor e por aí vai. Então, existem vários estados de agregação diferentes. Uma coisa que é muito importante, que é o índice molar. O que é o índice molar? Ele indica o número de mols. Como aqui na frente não está escrito nada, significa que é 1 mol de gás oxigênio. O 1, ele não precisa ser escrito com certa frequência, então ele é suprimido. Ele está implícito, mas ele está aqui. Evita-se de escrever o número 1 para indicar a quantidade de mols, para reduzir a poluição visual quando você está fazendo notações de várias fórmulas químicas. Bom, continua no próximo vídeo.